Muito boa tarde para você, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso Cidades em Debate, que está começando aqui no nosso canal 40.1 da nossa TV Unisantos, no canal aberto para toda a Baixada Santista, também no canal 12 da Claro TV, a NET, e ainda pelo site tvunisantos.com.br, onde você pode assistir a nossa programação 24 horas por dia também, a programação da TV Unisantos aqui da nossa Baixada Santista. Um grande abraço a todos de Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Itanhaém, o pessoal de Peruíbe, o pessoal de Bertioga, todo mundo compondo aí a nossa linda audiência em toda a Baixada Santista e litoral também. Bom, vamos começar aqui a nossa programação de hoje, né? Já vamos apresentar a composição da nossa mesa para o debate de hoje. Hoje é quinta-feira, dia 11 de novembro, comemora-se o Dia do Diretor de Escola. Parabéns a todos os diretores de escola. Dia Internacional da Qualidade. E a gente parece que está querendo aí qualidade de vida em questão de ar, né? Esse negócio da poluição no mundo afora. Então, Dia Internacional da Qualidade, Dia Nacional do Supermercado e Dia do Armistício. Olha, o boletim da Covid na cidade de Santos, houve diminuição, hein? No número de pessoas internadas na rede de saúde de Santos, de 59 para 56 pessoas, uma queda de 5%. Destas, 25 são de Santos, que é 44,6%. O menor número do ano de 2021. Houve diminuição também no número de internados nos leitos de UTI, voltados para os casos mais graves, de 37 para 36 pessoas, uma queda de 3%, menor número do ano também. Vamos aplaudir, parece que estamos pelo menos vencendo aí essa Covid que já nos deu muita dor de cabeça e muitas perdas também. Bom, nesse momento a taxa geral de ocupação dos 218 leitos de Covid disponíveis está em 26%. Entre os 120 leitos de UTI, a ocupação é de 30%, na rede SUS a taxa é de 31% e na rede privada a taxa é de 29%. E a gente sempre ressalta esse site aqui, o santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus, é um site onde tem todas as informações do Covid. Bom, vamos trazer aqui os nossos convidados, começando aqui com o nosso querido Dr. Fábio Varga, advogado, compondo a nossa mesa. Tudo bom, Fabinho? Boa quinta-feira para você. Tudo bem aí? Tudo bem, Santiago. Prazer em participar do Cidades em Debate mais uma vez. Um abraço ao Marcelo, ao Dr. Rafael, a todos os seus telespectadores, internautas. É uma satisfação muito grande poder estar aqui debatendo todos esses assuntos aí da semana. Enfim, os assuntos mais importantes da nossa cidade e do nosso país. Tá certo. Bom, com a gente também o nosso querido Marcelo Rocha, professor e contador da cidade de São Vicente. Hoje temos aqui uma pauta de São Vicente, inclusive vai ser a primeira. Boa tarde, Marcelinho. Seja bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo jóia, Santiago. Boa tarde, doutor Fábio, doutor Rafael, todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Hoje temos assunto aqui da cidade, hein? E vamos conversar sério, porque tem coisa errada acontecendo. Muita coisa errada. Ainda na semana nós trouxemos aqui, Marcelo, o problema que está acontecendo aí nas unidades de saúde, né, da área continental. 2 unidades foram fechadas, ficando apenas uma aberta para o público, uma aglomeração muito grande numa época dessa, e a gente realmente pedindo aí explicações aí da própria prefeitura, né, até agora aguardando aqui alguma resposta, mas estamos de olho aí, é o nosso boca no trombone aqui. Também conosco aqui o Rafael Ferrari, fazendo hoje a vez do Dr. Maurício Baltazar, que precisou se ausentar, mas muito bem representado pelo Dr. Rafael. Tudo bom, Rafael? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Eu acho que o Rafael tá sem áudio. Rafael, você tá sem áudio aqui pra gente? Vê se é aí no seu monitor, alguma coisa assim. Fala agora, vamos ver. Não, continua sem áudio mesmo, Rafael. Mas boa tarde para você. Dá um joinha enquanto você acerta as coisas aí. Bom, tá nos ouvindo. Então a gente fica aqui no aguardo do Dr. Rafael. Eu acho que ele vai dar uma saída e entra de novo. Acho que o negócio já melhora, né? Porque em vez de quando esse negócio de tecnologia aqui dá uns paus violentos, né? Mas faz parte também. Programa é assim, né? Quando é ao vivo é assim. Bom, vamos trazer aqui a nossa primeira pauta. Já vamos adiantar, onde é o assunto da cidade de São Vicente. Centenas de trabalhadores e trabalhadoras, além dos estudantes da cidade de São Vicente, estão sofrendo por conta do fim da linha 925.
a 105, né? Que passava pelo terminal do Valongo em Santos, onde podiam fazer a baldeação e pagar uma tarifa única. A linha servia principalmente aos moradores do bairro Vicentino da Cidade Náutica, em especial do conjunto Tancredo Neves, que vai receber, né, que receberá 1.120 famílias de Santos. A CET, a Companhia de Engenharia e Tráfego de Santos, esclarece que o terminal Valongo ele foi reorganizado internamente no início da pandemia por ser um espaço com atendimento exclusivo para as linhas do município de Santos. A linha 105, como é uma linha intermunicipal, ela deixou de ingressar no terminal por não atender às recomendações preconizadas pelas autoridades sanitárias. Mesmo se tratando de uma linha intermunicipal, a CET Santos destaca que está em tratativas com a MTU a fim de reativar a integração tarifária da linha 105 com os coletivos municipais. Inclusive, o prefeito de Santos também, o Rogério Santos, parece que está fazendo esse pedido, né? Justamente também para a MTU, para que se reative essa linha, mesmo não passando pelo Valongo, que ela seja reativada, né? Mas o intuito é que passe por lá como era antes. Agora, no caso, a Prefeitura de São Vicente, até o momento, não se manifestou do caso, sendo que é um problema praticamente da cidade de São Vicente, essa que é a verdade. Ô Marcelinho, como é que você vê essa história, né? O prefeito da cidade vizinha que está pedindo para reativar a linha porque está prejudicando gente de São Vicente. Como é que é isso? Olha, demonstra aí uma deficiência da municipalidade, do prefeito aqui de São Vicente, ou de sua equipe, né, em atuar nesse problema que vai ao encontro aí da necessidade da população, né, principalmente a população da área continental, que utiliza bastante aí os meios de transporte, né, e olha, dá para resolver o problema de uma maneira bem simples, né? Basta o prefeito entrar no circuito, conversar com a empresa gestora aí do transporte, né? Do transporte metropolitano, e aí, fazer a integração via cartão, né? Dá para fazer no próprio cartão de transporte a integração. Agora, falta uma boa vontade aí de conversa, né? Porque como os prefeitos sempre se encontram, né? Nas reuniões aí de Condesb e tudo mais, poderiam aí conversar, né? Eu fico triste que a gente vê que a metropolização ela fica sempre distante, né, de assuntos que atendem ao interesse diretamente da própria metropolização, né? Então, cada município toma a sua providência tal, e o município prejudicado fica ali inerte, né? Inerte, não faz nada, não atua tal. Então, assim, vamos esperar aí, tomara que a prefeitura acorde para esse problema, atue de forma efetiva nesse problema para sanar aí, pelo menos remediar, né, o problema para que a população, que já está muito sofrida por conta do alto custo de vida, não sofra também por conta dessa deficiência aí do transporte público. Ô Fabinho, eu não sei, a gente se torna até meio redundante, né? Muitas vezes falando o mesmo assunto toda vez, né? Poxa, os políticos têm que ver mais o povo, eles têm que fazer a política mais pro povo, eles são eleitos pelo povo. É uma linha que existe, se não me falha a memória, desde 95, né? Que foi até colocada, foi um pedido da prefeita Thelma na época, né? Ela que fez esse pedido, porque muitas famílias de Santos foram morar lá no Tancredo Neves, em São Vicente, então até a pedido da população ela fez essa linha. Agora, a linha funcionou bem esses anos todos, sem problema nenhum, uma linha que dá retorno, né, no caso da aviação, porque eles têm um retorno, porque é a única linha que existe, né, que liga aí o Valongo até o Tancredo Neves, a cidade náutica, que muita gente também trabalha para cá, e a gente se depara com, mais uma vez, uma política mal feita, né? Um prefeito simplesmente deixar tirar uma linha. Eu acho que as informações devem chegar para o prefeito primeiro, não é possível. O prefeito de Santos estava sabendo o que estava acontecendo, tanto que ele agora viu que o prefeito de São Vicente não tomou nenhuma providência, ele entrou no circuito para poder tentar resolver, que não é nenhum problema dele. O problema dele é o munícipe de Santos. Mas sabendo que tem muitos moradores de Santos lá, e até pessoas que trabalham em São Vicente, entrou no circuito para reativar. Deverá ser reativada. Mas e essa falta de, como vou dizer, de entendimento com a população do prefeito de São Vicente? Como é que você vê isso, Fabinho? É como você falou, Santiago. A corda acaba sempre estourando para o lado mais fraco. E numa situação dessa, quem sofre é a população, sempre. Infelizmente, os nossos políticos,
Lógico que não se pode generalizar, mas muitas vezes acontece esse tipo de situação que estoura a corda sempre para o lado mais fraco. Mas o Marcelo tocou num ponto importantíssimo aí, ao meu ver, que é a metropolização, quer dizer, geograficamente todas as nossas cidades são muito perto, então os prefeitos, os governantes municipais deveriam ter uma preocupação maior com a região, porque, veja, quando você se preocupa com a região, a sua ganha também. Quando você trabalha em prol do coletivo, fatalmente, sem dúvida nenhuma, que a sua cidade, ou seja, a cidade que aquele prefeito governa, vai também ter a sua vantagem, o seu benefício. Então, acho que o Marcelo falou muito importante. Essa preocupação ela ainda não é ideal. Então, deveria se conversar, e pelo que a gente vê aqui, pela matéria, pelo que foi falado já, São Vicente aí parece que pisou na bola, né? Quer dizer, o próprio prefeito de Santos, tentando resolver, juntamente com São Vicente, essa situação, e que pode ser feito também com cartão. A CET esclareceu até que poderia ser feita essa interligação, como já funciona o VLT e com o ônibus, né, Santiago? Então, eu acho que isso tem que ser resolvido o mais rápido possível, para que a população, mais uma vez, não pague o pato. Tá certo. Ô, doutor Rafael, como é que você vê essa situação dessa linha de ônibus, uma linha de ônibus que é primordial, né, para trabalhadores que dependem dessa linha, simplesmente ser cancelada de um dia para o outro e o prefeito omisso na situação, no caso o prefeito de São Vicente? Estou com áudio agora, Santiago? Tá agora áudio? Tá, eu que estava sem. Tá com áudio, desculpa, Rafael. Não, então vamos lá. Como a própria matéria disse, né, desde o lockdown que essa linha foi desativada. E a justificativa é que a linha ela não atende os critérios das autoridades sanitárias. Né? Se for realmente esse o problema, parece simples. Né? Simples. Por quê? Porque basta a empresa se adequar. O que me espanta é a empresa até o dia de hoje, né, depois de mais de um ano aí de pandemia, quase um ano e meio, não estar adequada, né, com as normas das autoridades sanitárias. Então, se esse for o problema, basta se adequar, mas a gente sabe que deve ter muita coisa aí por trás, né, envolvida, e mais uma vez a população pagando pela inércia do poder público que, na verdade, devia protegê-la. Se a gente for ver essa questão aí de adequação, né, eu acho que não poderia nem funcionar o transporte público, né, na minha opinião, essa que é a questão, né, pelo que a pandemia ofereceu e oferece aí, de você muitas vezes, até pouco tempo atrás, não poder nem entrar no comércio, o comércio não poder abrir, quer dizer, então a gente via que existia assim uma coisa muito, muito engraçada, né, ao mesmo tempo, e louca, né, engraçada no mau sentido, que é o pior, porque o ônibus podia funcionar e no caso o restaurante não, né? Por causa da aglomeração. Então parecia que tinha um acordo com o vírus. Isso aí a gente viu, não só na Baixada, mas o Brasil todo, né? Nos trens, principalmente, aqueles que vêm socado de gente lá, vida que anda, né? E a máscara só para dizer que estava com máscara que não ia pegar, né? Mas a gente vê, o Marcelinho, que nem essa situação, uma situação que, conforme você mesmo falou, né? O Condesb parece que não se entende. Né? O Condesb não é de hoje, de muito tempo, desde quando foi fundado. Eu acho que até por cada cidade ter o seu princípio, ter o seu modo de gestão, eu acho que falta uma reunião para fazer lá um fundamento, né? Ó, vai ser assim, assim, pegar pelo menos os itens, né, principais, saúde, segurança, transporte, educação, tem alguns itens que dá para ser feito ali, para não entrar num debate desse aqui, de um cancelamento de uma linha de ônibus, né? Que é uma coisa que está trazendo transtorno para muitos trabalhadores. E aquele negócio, o pessoal de São Vicente realmente está sentindo que está faltando, né, um pouco de governo. Até porque a gente está mostrando o que está acontecendo, não estamos inventando nada. Até porque a própria aviação nova da cidade de São Vicente, agora me falha a memória aqui o nome dela, Marcelinho. A Contrantur, né? Contrantur. Contrantur. Ela também está em pé de guerra lá com o poder público, porque os motoristas também não estão recebendo o que foi prometido, as gratificações, está atrasando pagamento, e já estão aí meio que em greve já, né? Para começar uma greve, que aí ia ser uma coisa bem ruim.
Porque a gente vê que tinha lá lotação, o pessoal falava mal, que realmente era um serviço muito ruim das lotações, não respeitava os idosos, parecia que jogava as pessoas com ônibus correndo para não perder ponto. Então, quer dizer, eu acho que faltou ali só uma fiscalização, no caso das lotações. Agora colocaram uma empresa, que parece ser uma empresa grande, uma empresa boa, mas ao mesmo tempo não tá perigando não servir a população. O pessoal da área continental reclama que não tem a quantidade de conduções que tinham antes, né, com as lotações, diminuiu muito. Então as pessoas têm que se programar muito para poder sair de lá para vir para o centro de São Vicente hoje, coisa que não acontecia com a lotação. O que está faltando aí, Marcelinho? Parece que a coisa, em vez de andar para frente, está andando para trás. Como é que é isso? Olha, realmente está faltando aí o pulso firme, né, da gestão pública, né? O pulso firme da gestão pública em fazer aí com que tudo aquilo que foi contratado aconteça, né? E você até não citou, mas a prefeitura está subsidiando aí a empresa mensalmente, serão 9 parcelas a partir do mês. Eu sei que esse mês vai ter mais uma parcela. Então, assim, obviamente falta aí um pulso firme para a gestão. E quando a gente fala de Condesb, eu acho muito interessante ali o que acontece ali dentro do Condesb, né? Porque eles decidem, depois sai da reunião dizendo, olha, respeitando a autonomia de cada município, que cada município vai fazer a sua ação, tal, nós aqui definimos tal coisa, enfim. Dá para se ver agora aí pela queima de fogos, né? Tem município que faz, tem município que não faz. Ou seja, o Condesb está aí para gastar dinheiro, pelo jeito, né? Porque quando eles se reúnem, tal, em algum lugar, ou algum dinheiro público é envolvido aí nessa transação, né? Então, eu acho que está precisando de mais ações efetivas aí por parte do governo vicentino, atuar bastante na zeladoria. Eu estou muito preocupado aí pelo que vem pela frente, né? Que está chegando a época de chuvas e tudo mais, e não estou vendo aí o reparo que precisa ser feito, né, em toda a cidade para minimizar os problemas, minimizar. Extinguir, infelizmente, não tem como, até que se faça um plano de macro drenagem que envolva aí os municípios do entorno, porque sem isso realmente vai ficar difícil aí da cidade de São Vicente começar a evoluir. Torçamos aí para que tudo aconteça, a gente está aqui sempre dando os nossos pitacos, né, para que de repente isso aí chegue no ouvido de quem tome decisão e, obviamente, possa analisar e de repente ponderar isso daí com o seu grupo de trabalho. Porque o que a gente nota, Marcelo, em cima disso que você está falando, é que a cidade de Santos, por exemplo, na área continental, ali na zona noroeste, a gente está vendo que existe o planejamento, já tem obras lá para aquelas super bombas, para até esvaziar, fazer a drenagem, quer dizer, existe um projeto que já está em construção. E do lado de São Vicente não existe nada, né? Então, quer dizer, com a época de chuvas, realmente vão vir aquelas desgraças, aquela choradeira do povo, que o povo sofre com isso, perde tudo que ganha, né? E é uma coisa que parece que virou rotina, já está dentro da normalidade, que isso não pode ser uma coisa normal. E a gente via aqui na campanha, no caso o prefeito de São Vicente, ele prometia outra coisa. Prometia já atacar diretamente ali, fazer justamente esse projeto. E a gente vê que não tem nem o projeto hoje. O que a gente vê hoje são ações que tem que ter, claro que tem, mas hospital de cachorro, tem que ter, mas tem que ter hospital de gente, que está faltando lá na área continental, o povo está reclamando. A gente vê encenação da Vila de São Vicente, que é um gasto também, tem que ter, claro que tem, é uma cidade turística, é a história da cidade, mas eu acho que antes de ter qualquer um desses eventos, e vários outros, tem que se fazer pelo menos uma avaliação do que é mais necessário, do que é mais urgente. E eu tenho certeza que não é o hospital de cachorro, e eu tenho certeza que não é também a encenação. Apesar de eu amar bicho, eu amo cachorro, eu tô sendo bem sincero aqui. Não é que não tem que ter, tem que ter. Mas como o Santos tem um hospital de cachorro, se o prefeito está mais atuante, ele faz o quê? Faz um convênio com o prefeito de Santos para que não falte atendimento para os cachorros de São Vicente. Então tem formas de poder fazer, né? Para você poder atender o que é mais urgente na sua cidade. Ô Fábio, como é que você vê essa situação toda, esse desenho que eu estou fazendo aqui? Então, justamente, Santiago, é aquela velha história, é a inversão de prioridades, né? Quer dizer, é o que você está falando. Há que se analisar o que é prioritário e você trabalhar em cima da prioridade.
É claro que tudo isso que você falou também é necessário para o bem-estar das pessoas, dos animais, enfim, isso tudo faz parte da nossa vida, mas tem que se analisar prioridades. É que muitas vezes o político ele prefere fazer o que não é prioritário porque vai agradar determinada parcela da população, que talvez seja o seu infelizmente. Mas o ponto crucial você já desenhou aí, que é a prioridade. Tem que se, o esforço tem que ser nas questões prioritárias. Né? E é isso que não vem sendo respeitado algumas vezes. Né? É aquele negócio, viu, Rafael, que eu falo aqui nos programas, porque eu acho que a fake news, ela tinha que começar nas campanhas políticas, hein? A gente está entrando no ano eleitoral, porque a maior fake news que tem, a maior enganação que pega a massa, é justamente o cara chegar na campanha, não estou falando só do prefeito de São Vicente, isso aí é geral, viu, generalizar. O cara chega e fala que vai fazer acontecer, dá para fazer, mostra um monte de projetos, desenha, chama arquitetos, engenheiro, os caras dão depoimento, faz live, parece que vai resolver o problema do mundo. Aí quando o cara é eleito, não tem nada, cara. Não tem nada. Isso é no Brasil todo, não tem nada, não tem obra, não tem nada. Né? Quer dizer, se o Supremo tá querendo falar em fake news, vamos começar já com a campanha deles, né? Que é a maior fake news que tem. Esse cara promete tudo e não cumpre nada. Isso aí, desde que eu sou gente, eu ouço isso, né? E como é que você acha que é isso aí, ô Rafael? É fake news ou não é? Santiago, o Dr. Fábio falou tudo, né? Os políticos, eles governam primeiro com seus interesses, né, de acordo com seus interesses, para depois pensar na população. A gente debateu até ontem no programa, né, os efeitos da pandemia, o que a pandemia causou economicamente, né, no mundo inteiro, e eu acredito que esse seja o cerne, né, são prioridades. Então, numa época de pandemia, a prioridade é atender a população que já vem sofrendo aí quase 2 anos os males que essa pandemia causou. Então, como você falou, tem que ter hospital de cachorro, tem que ter encenação? Tem. Mas primeiro vamos cuidar da população que já vem doente desde março do ano passado. Cuidou da população, a economia, porque era aquela questão, fica em casa, a economia a gente depois recupera. Então agora chegou a hora de recuperar, né? Porque não faz sentido, que nem você falou, se fosse ter que se adequar, não poderia nem ter serviço público, né? Transporte público. E realmente, é uma ironia a gente entrar com máscara no restaurante para chegar até a mesa. Chegando na mesa, a gente tira, e tem gente do nosso lado ali, o ambiente é fechado. E a gente não pode andar sem máscara na praia. Então, são muitas prioridades que a população tem, mas que o prefeito, o governador, até mesmo o presidente, não observa. Primeiro observa os seus interesses para depois pensar na população. E isso daí está totalmente errado. E só para finalizar, essa questão aí de promessas de campanhas e tudo mais. Aí cabe a nós, né, cidadãos que votamos, né, nos nossos representantes, fiscalizar. Só que muitos fazem promessas que são impossíveis de ser cumpridas. Tanto, por exemplo, falavam de redução de maioridade penal, mas isso não depende do presidente ou do governador. Depende, você tem que mudar a Constituição, depende de todo o poder legislativo federal. Então, e é o Congresso Nacional junto, né? Então, para você articular um interesse desse, é praticamente impossível. E a gente vê muitas promessas de campanhas aí que não podem ser cumpridas e que, de fato, não são, ficando sempre aquela história, né, de promessas de campanha dos políticos. Só um adendo, Santiago, ao que o doutor Rafael falou, que é importante. Aí, quando as pessoas têm que ter, eu sempre repito isso aqui, já repeti várias vezes aqui no seu programa, as pessoas, quando forem votar, elas têm que ter o cuidado e têm que, entre aspas, estudar aquele candidato que ela vai votar. Estudar no sentido de saber quem é, como começou a carreira, o que fez, o que realizou, o que deixou de realizar. Quer dizer, as pessoas têm que ter esse cuidado, porque, como o doutor Rafael falou, nós é que colocamos eles lá. Não adianta depois falar, pô, não deu certo, o cara prometeu. Temos que saber exatamente isso, se essa promessa ela é viável, se ela não é historinha de campanha. As pessoas têm que tomar esse cuidado e se atentar para isso. Eu sei que é difícil, que grande parcela da população, infelizmente, não consegue, às vezes, alcançar esse tipo de situação, de fazer uma análise nesse sentido, mas é importante nós falarmos aqui para conscientizar as pessoas dessa importância, porque nós também de culpa, porque nós que colocamos lá.
Então, por isso que esse cuidado ele deve ser cada vez mais apurado em época de campanha e estudar em quem nós vamos votar. Então, é importante o que o doutor Rafael falou, porque, além de fiscalizar, nós temos também que nos preocupar em quem nós vamos colocar lá para nos representar. Pode falar, Rafael. O Marcelinho também vai falar. Para complementar o que o doutor Fábio falou, né, hoje é difícil, muita gente às vezes não tem acesso a essa fiscalização do candidato, né, antes de votar. Mas, sinceramente, hoje em dia está muito mais fácil, está muito mais acessível. Você vê pessoas que às vezes não têm condições em casa e tem o iPhone de última geração. Então, basta acessar a internet, tem internet pública, vai no shopping, sei lá, tem Wi-Fi. Você conecta e, se tiver interesse mesmo, a gente consegue chegar nessa informação. O problema é que, assim como os políticos, muitas pessoas elas também pensam só no delas, ou votam em branco, ou mesmo votam em qualquer um só para fazer número, para fazer a função dela lá e acabou. Fala, Marcelinho. Só para apimentar um pouquinho mais o debate aqui, em São Vicente já tinha um centro de tratamento da saúde animal e um centro de referência que já tem verba destinada, e isso faz parte do trabalho, né, de prevenção à saúde pública, né, também. Né? Então, isso daí já existia. O que acontece é que a atual gestão ele parou com esse serviço e também está tirando os centros de atendimento da população, né? Então, isso é que está em questão aí, porque em vez de aumentar e melhorar os serviços, aprimorar, porque a gente sempre espera isso do gestor, né? Quando entra um novo gestor, a gente espera que o que já existe fique melhor e que coisas novas surjam, né? Não o que já existe você extinguir e, obviamente, fazer aí com que a saúde pública seja diretamente prejudicada, né? Coisas que poderiam ser canalizadas para atender a essa necessidade da população, que envolve aí os animais, que é importante, faz parte do contexto de saúde pública, tem que ter a saúde preventiva também da população, só que isso daí está ficando de lado, né? Então, isso é muito ruim, né? Porque a gente, quando o eleitor vota num candidato, ele vê um plano de governo bonito, pomposo, cheio de informações, que quando você percebe que entra no poder, não se concretiza. E não esqueçamos que quando entrou aqui a nova gestão, eles vieram bem apadrinhados, porque o vice-governador era ali aliado, né, da vice-prefeita, né? E, obviamente, o prefeito tinha ali uma aliança também com o governador, né? Então, o Santos, São Vicente e tal, tem uma ligação direta ali com o governo do estado. Essa falta de interlocução é que deixa a gente, assim, com um pouquinho de estranheza, né? E também um pouco indignado também, né? Porque isso aí não deveria acontecer na gestão que, obviamente, envolve sempre aí as questões metropolitanas. Tá certo. Bom, você que está conosco aqui é o nosso Cidades em Debate aqui na TV Unisantos, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, 13h, da 1 às 2h, e a gente sempre traz convidados para debater assuntos aqui da nossa região, do Brasil e do mundo. Deixa eu dar um toque pro pessoal que está assistindo. Esse endereço que está na tela, na Costa 74, faz parte da nossa campanha. Nós estamos ajudando a paroquial da Igreja Coração de Maria, ali na Costa 74, na Vila Matias. Então a gente está pedindo para os nossos telespectadores, você que pode, você que tem condição de poder doar alimentos para aquelas pessoas que estão precisando, porque tem muitas famílias que estão passando por momentos tenebrosos aí em questão de alimentação, pais de família que ficam sem saber o que fazer, mães de família que ficam sem saber o que fazer porque falta comida em suas casas, né? Tudo isso o resultado é da pandemia, que a gente já está sabendo como é que deu aí a sua contribuição negativa para todo mundo, né? Principalmente aqui na Baixada Santista. Então você que tem 1 quilo de alimento, você que tem uma cesta básica, você que tenha uma roupa que não usa mais e que está em bom estado, um calçado, material de higiene pessoal, material de limpeza, que queira ou pode doar, leve até a paroquial ali na Costa 74, de segunda a sexta-feira no horário comercial. Você que for levar 1 quilo de alimento, você não sabe o quanto você está ajudando. Não fique com vergonha, leve o que você pode, né? E no caso tem o telefone, o 32237381, é da nossa querida coordenadora Bebeca. Você ligando para lá, ela marca um horário para você que não pode sair de casa e tem o que doar. E eles mandam o pessoal lá
da paroquial com carro, né, para ir buscar suas doações. Então, você que pode participar, participe dessa ou de outras campanhas que existam aí no seu bairro, na sua igreja, independente de credo, colabore porque tem gente e muito. Bom, vamos trazer aqui um outro assunto também. Vamos agora dar uma viajada aqui, né? Pelo menos 1 bilhão de pessoas serão afetadas pelo calor extremo se as temperaturas globais aumentarem 2 graus, né? É o que alerta os especialistas nas conferências das Nações Unidas sobre as alterações climáticas, a COP26. Se não formos capazes de evitar que o aquecimento do planeta exceda 1,5 graus, o número de pessoas que serão expostas a estresse térmico extremo, que é o nome disso aí, pode aumentar até 15 vezes comparativamente aos dias de hoje. Então, quer dizer, se aumentar 2 graus a temperatura do mundo, isso são pesquisas que vêm daquele encontro, né, lá na Escócia, de Glasgow, né, onde o mundo todo está debatendo lá o clima do mundo, aquela coisa toda. Então chegaram a esse consenso, que se aumentar 2 graus a temperatura, o calor vai ser tão grande que a sensação térmica vai ser 15 vezes maior do que a de hoje no verão. Que já tem gente que morre com isso, imagina 15 vezes maior, né? Comparando com os dias de hoje. Só ressaltando, esse estresse térmico extremo, que é o nome disso, é uma combinação potencialmente fatal de calor e de umidade, né? O número de pessoas que vivem em áreas afetadas por esse estresse térmico extremo aumenta de 68 milhões, que é hoje, né? Para cerca de 1 bilhão, é o que diz esse estudo divulgado na COP26. O principal objetivo da cúpula climática que ocorre em Glasgow, no Reino Unido, é conseguir limitar o aquecimento global a no máximo 1,5 graus, não passar disso. Mas os delegados têm advertido de que há muito trabalho ainda a ser feito para alcançar essa meta. Numa outra projeção, um aumento de 4 graus, alerta ainda o estudo, né, que pode fazer com que quase metade da população mundial viva em áreas potencialmente afetadas por esse calor extremo. A gente está falando de um assunto muito sério. Enquanto a gente está falando aqui, as chaminés estão todas ligadas, né? O povo parece que não desligou nada. Tem até nações aí grandes que poluem muito, né? Como o caso da China, a Rússia, os Estados Unidos, né? A Índia, que não querem assinar o tratado. Ô Marcelinho, como é que vai resolver esse problema então se os caras que poluem mais no mundo não querem assinar? Complica, né? Eles não querem deixar de faturar, obviamente, né? Manter seu PIB elevado e tal. Falando aí da COP, o Brasil fez uma série de acordos aí na COP, né? Inclusive um deles bem arrojado, que seria extinguir aí o desmatamento ilegal num prazo bem curto, acho que é 2030, alguma coisa assim, né? E também o gás metano e tal. Então o Brasil tá com boa vontade e está querendo fazer a sua parte, né? E também pediu investimentos externos, principalmente do G7. Né, dos países que compõem ali o G7, que são as maiores economias mundiais, para poder auxiliar nesse contexto. Né? Agora, quando você fala em mexer aí na economia dos países, claro que a retração começa. Né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É mais ou menos essa regra. E quando a temperatura, só para a gente encaixar num contexto, né, que a gente convive aqui, quando a temperatura aumenta 2 graus, parece pouco, né? Mas só que a sensação térmica é muito maior do que os 2 graus. Por isso que isso aí pode trazer um problema muito grave para toda essa população que você citou aí no início da chamada da notícia. Então, é importante que os países se alinhem para que as coisas aconteçam, né? De maneira economicamente que possa fazer o crescimento e também possa atender aí a sustentabilidade ambiental. 2 graus faz com que a panela aqueça mais rápido, né? Isso que é verdade. Agora fica aqui a pergunta também, o doutor Fábio. Parece que o Brasil participou lá do Tratado de Paris em 2015. Aí naquela época, né, os países falaram que iam eles se unindo, né, para dar uma injeção no Brasil, que é um país que dava exemplo para o mundo, que ainda dá. Pra você ter uma ideia, o Brasil, dessa comissão toda, é o único que dá exemplo ali dentro, em questão de ecologia. Hoje você, para pegar uma fazenda, um sítio, você não pode usar a terra toda para plantio, você tem que deixar uma reserva. É o único país do mundo que faz isso, né? O Brasil dá exemplo. E aí prometeram lá que chegava num montante de 100 bilhões de dólares
todo ano os países iam ajudar o Brasil a dar exemplo para o mundo. Até hoje o dinheiro não veio, né? Começa aí. Por isso que eu acho que está difícil resolver. Até hoje o dinheiro não veio e até hoje os caras ficam apontando o Brasil como um país poluidor. Como é que é isso, Fábio? Aí eu vejo esse problema como um problema mundial, e mais uma vez o Marcelo me parece que acertou quando ele disse que a grande luta qual é? É você se preocupar e ter que se preocupar com o meio ambiente, com a sustentabilidade, porque isso já foi provado por cientistas, por pessoas, por estudiosos, que se não houver uma contenção do problema, o impacto vai ser muito grande. Só que do outro lado, o que vem? Os interesses econômicos. Quando mexe no dinheiro, aí os países prometem, se reúnem, aquela coisa toda, mas não cumprem tudo que tem que cumprir. Então, isso é uma luta muito grande do poder econômico com a necessidade de se fazer isso, ou seja, de trabalhar o meio ambiente de uma forma sustentável. E o Brasil, de fato, o Brasil tem muitas ações, como quando você desmata algum lugar, você tem que replantar, essa coisa toda. Eu não sou especialista no assunto, mas a gente acompanha e sabe que o Brasil, de fato, faz bastante. Agora, precisa fazer mais. E mais do que isso, as pessoas têm que ter, em alguns países da Europa, eles já têm isso, é uma cultura de meio ambiente. Porque são países mais antigos e países que dão um valor maior ao meio ambiente do que nós. Nós estamos evoluindo, mas até algumas décadas atrás, nós não tínhamos essa consciência, né, do meio ambiente. A gente acha que a água não acaba, que pode jogar qualquer coisa na rua, no mar, enfim. Aí fomos aprendendo com o tempo que não é assim, né? Então, a educação ambiental, eu já até acho que comentei aqui uma vez, Santiago, nas escolas isso precisa estar cada vez mais presente, para que as novas gerações já cresçam sabendo da importância disso, né? Porque, por bem ou por mal, vai ter que acontecer alguma coisa, porque senão o país... Eu estava lendo até outro dia numa reportagem, a BlackRock, que é a maior gestora patrimonial do mundo, com sede em Nova York, estava dizendo justamente isso, que se não for feito, que se chegar a 2 graus, se o planeta aquecer mais 2 graus, o impacto no PIB mundial pode ser de 25%. Quer dizer, e essa é a maior gestora do mundo, BlackRock. Quer dizer, então é preocupante, né? É preocupante porque isso pode impactar o mundo todo. E quem tiver mais vulnerável, aquela velha história, quem pode mais chora menos, né? O impacto pode ser para todos, mas com diferença para os países menos desenvolvidos, com menos condições, os que vão mais sofrer. Então, essa consciência precisa existir cada vez mais, né? E esse é um problema que todos têm que participar, porque a nossa casa é o planeta, né? Então, o que me chama a atenção nisso, Fábio, Marcelo e Rafael, é que esses países que são os mais inteligentes, né, os mais adiantados, o exemplo já vem dos caras que poluem mais, já não é um exemplo, né? Agora, ao mesmo tempo, Rafael, essa COP26, quando foi anunciada, eu falei, poxa, que bom, o mundo todo está preocupado com o meio ambiente. Mas aí chega de novo na reunião, o que acontece? China, que é o maior poluidor, não assina. Estados Unidos não assina, a Rússia não assina, a Índia não quer assinar. Quer dizer, você vê que os que mais poluem não querem assinar. Então, vai continuar a mesma coisa, na sua opinião, ou não? Se seguir a tendência, vai continuar, né? Eu acho que chegou a hora de punir, principalmente os países que assinaram não estão cumprindo, né? Porque a gente sabe que esses tratados, toda vez que tem os encontros, tem os objetivos, né, as metas, e também as punições, caso o país que signatário ele viole algum termo daquele acordo, né? Então, o que a gente vê é isso, sempre muita coisa na teoria, tudo mais fácil na hora de reunir, mas na hora de colocar em prática tanto as metas quanto as punições, a gente não vê tanta efetividade assim. E trazendo para cá, né, para Santos, por exemplo, a gente percebe que o clima já está muito bagunçado, né? A gente teve um inverno agora extremamente rigoroso, eu mesmo não me recordo de um inverno, aliás, um inverno tão rigoroso, não lembro qual foi a última vez que teve um inverno tão rigoroso assim aqui na cidade. E o calor aqui já tem anos, né, que é extremo no verão. E o que a gente mais vê aqui é
prédios enormes sendo construídos perto da praia e desmatando e tirando árvores do canal, está com cada vez menos árvores, né? O que, em tese, traria um alívio para a gente. Então, acho que tem que mudar um pouco a filosofia, né? Por exemplo, João Pessoa, a cidade de João Pessoa da Paraíba. Eu não sei, eles têm um plano lá, diretor, um plano da cidade, que eles não podem construir acima de 3 ou 4 andares, se não me engano, em frente à praia. E conforme vai passando, né, vai adiantando mais para dentro da cidade, aí pode-se ter construções maiores. E Santos, infelizmente, já não tem mais como tomar uma medida dessa, mas daria para tomar outras medidas. Então, se cada pedaço do país e do mundo tomar a medida que cabe a ele e que dê para ele colocar em prática, eu acho que já resolveria. O problema há interesse nisso? Há interesse em reduzir um pouco as fábricas, a emissão de poluentes e tudo mais? Eu acredito que não. Por isso que a gente vê que não tem efetividade esses encontros. Mas se eles acreditarem no estudo que o Fabinho falou agora há pouco aí, eles vão fazer as contas, eles vão ver que é bom não dar esse tiro no pé, né, Fabinho? E agora só um adendo na informação que o Marcelo tinha dito, que o Brasil, e você também, Santiago, o Brasil se comprometeu de 43% a elevar o corte de emissão de gases de 43% para 50% até 2030, Marcelo. 2030. Então, quer dizer, os países de fato têm que fazer isso, porque não tem outro jeito. Vai ter que resolver o problema de alguma forma. Senão todo mundo vai ser prejudicado. Fala, Marcelinho. Falou trouxe à tona um assunto muito importante, que é a educação ambiental, né? Eu acho que as crianças que estão na escola, nós vamos ter um reflexo bem mais efetivo dessa educação ambiental ainda daqui uns 10, 15 anos, quando as crianças que estão lá nas escolas, elas estiverem aí, né, já no contexto de trabalho, no contexto até de vida pública também, que aí, obviamente, as coisas começam a melhorar. E dentre as metas aí, você vê, né, o Brasil é um dos maiores, se não é o maior, acho que é um dos maiores produtores de alimento do mundo, né, a pecuária, a agropecuária, tal. Então, as grandes economias estão atacando exatamente isso, porque o Brasil ele acaba trazendo ali um transtorno para eles, porque ele entra com preço, com qualidade, né, algo que eles não conseguem atender. E outro, o Brasil tem espaço, né, para fazer esse tipo de ação, tem muita área para fazer esse tipo de ação, coisa que eles não têm. Então, obviamente, eles tentam atacar o Brasil de todas as formas. Então, por isso que o Brasil se comprometeu. Na verdade, os empresários da área agropecuária entraram muito forte aí, né, do agronegócio, entraram muito forte aí nesse contexto de redução, né, tanto do metano. Teve uma meta lá também, doutor, de eliminar o desmatamento ilegal até 2028. Veja, é bem arrojada essa meta, né? Então, se tudo isso acontecer, é bom para todos nós, né, para o mundo e para nós aqui brasileiros. Bom, só ressaltando, o Brasil, de cada 5 pratos que são servidos no mundo, 1 é brasileiro, né? Segundo estatísticas do governo. Então, o Brasil realmente é o celeiro do mundo, vamos dizer assim, né? Bom, vamos trazer agora o nosso querido Maurício Araújo e aquele momento Câmara, para ver o que está acontecendo nas câmaras municipais aqui da nossa Baixada. Maurício Araújo, é com você. Santiago Pérez, boa tarde, tudo bem? Olha lá, Santiago, eu vou falar aqui de um projeto de lei bacana lá da Câmara Municipal de Cubatão. O projeto de lei cria a Semana da Orientação Profissional para o Primeiro Emprego nas escolas públicas, tá? Então, todo ano vai ter uma semana, né? Eles estipularam lá a última semana de outubro para fazer esse evento aí, que é a Semana de Orientação Profissional. Então, os alunos matriculados na rede pública da oitava série em diante, né, poderão participar dessa semana de orientação. Então, vai ter uma série de palestras de conscientização, palestras de treinamento, vão mostrar quais são as profissões mais importantes dentro da necessidade do município, vão falar bastante lá da lei do jovem aprendiz, né, tirar dúvidas, esclarecimentos. Então, uma série aí de informações importantes para os jovens que estão procurando o primeiro emprego, tá? Então, uma iniciativa aí do Legislativo
que tenta, de alguma forma, assim, equalizar essa demanda aí que tem dos jovens que buscam o primeiro emprego, tá? Bom, lá em Cubatão também, eles criaram uma SEV. A SEV é a Comissão Especial de Vereadores. Com qual objetivo? O objetivo lá da SEV é investigar eventuais irregularidades no transporte público municipal, tá? E olha que tudo isso aí, o estupim dessa SEV aí acabou sendo a greve que teve na última segunda-feira, lá no dia 8, né? Que os motoristas, os funcionários paralisaram 100% o transporte público no município de Cubatão. Então deu bastante confusão lá, o pessoal ficou sem ônibus, né, para ir para o trabalho, aquela história que a gente já conhece quando tem greve de transporte público, tá? Bom, então os vereadores cansados, né, de receber reclamações dos moradores, pelo que consta lá, o número de reclamação é grande, então os vereadores recebem bastante reclamação lá todo dia sobre o transporte público, mas a greve que teve na segunda ocasionou aí a criação dessa SEV, tá? Comissão Especial de Vereadores. Bom, vamos ver se vai ser mais uma comissão que não vai dar em nada, ou eles vão realmente fazer algum tipo de trabalho decente para ajudar o prefeito a tomar decisões entre manter ou não a empresa. Tá bom, Santiago Pérez? Um abraço e até a próxima! Legal, Marcela, o Maurício Araújo trazendo aí o Momento Câmara, né? Então, vamos analisar aqui que o Maurício trouxe pra gente. Primeiro ele está falando aqui de Cubatão, um projeto de lei, onde alunos matriculados na rede pública terão palestras de esclarecimento para o jovem, né, para o seu primeiro emprego, algumas dicas, enfim, iniciativas, né? Isso aí é um projeto da Câmara de Cubatão. Ô Marcelo, como é que você vê esse projeto? É bacana? Com certeza, com certeza. É muito importante essa interação aí profissional, tal, dar o acesso, né, ao primeiro emprego, orientação, encaminhamento, né? Afinal, é o papel da escola, né? É preparar e encaminhar. O caminhar depende de cada um com o apoio da sua família e tudo mais. Mas, obviamente, a orientação profissional, ele advém exatamente dessas ações que a prefeitura está fazendo. Eu acho que até nem precisava ter um PL para isso, para fazer isso aí, que seria uma ação já de contexto, né, educacional, onde as escolas já deveriam trabalhar esse contexto. Tanto, nós até comentamos aqui, a parte ambiental, a parte de empreendedorismo já deve ser trabalhada, né? Economia familiar, das finanças da família, toda essa preparação para o cidadão, para o homem, para a mulher que vem aí pela frente, né? Mas é uma ação bem-vinda, eu acho que vai ajudar bastante aí a garotada que está chegando no mercado de trabalho e com muita garra, né? Muita garra e força de vontade para crescer profissionalmente. Fabinho, como é que você vê essa iniciativa aí da Câmara nesse projeto-lei? Sem dúvida, espetacular, claro. A informação ela é sempre bem-vinda. E não só isso, como o Marcelo falou, é uma necessidade mesmo. Nós comentamos até aqui num dos programas, eu me lembro bem, Santiago, sobre a importância do campus, que prepara esses jovens, né, para o futuro, para o primeiro emprego, porque nós nunca nos preocupamos muito com isso em alguns anos atrás. Então, o que eu via bastante, e que eu passei por isso também, quando você, para o primeiro emprego, você já olha, por exemplo, é que hoje, logicamente, isso tudo mudou com as redes sociais, mas antigamente você olhava num jornal e ia procurar um emprego, precisa-se de tal função com experiência. Como é que alguém que está procurando o primeiro emprego vai ter experiência? Quer dizer, então nunca houve essa preocupação de se colocar o jovem no mercado do trabalho. Logicamente, com os anos, com o passar dos anos, essa preocupação ela foi cada vez mais constante, e iniciativas como essa é de extrema importância, porque vai dar chance para essas pessoas de se encaixarem no mercado de trabalho. E o que acontece? As pessoas mais humildes, elas dependem de fato desse tipo de orientação. Porque a pessoa que está saindo, que tem alguma certa condição, vai ter um amigo que conhece, que pode indicar. Então fica mais fácil. Mas para as pessoas que não têm essa condição, que não conhecem, que não tem ninguém para auxiliar, para apoiar, é de extrema importância uma ação como essa, sem dúvida nenhuma. Tá certo. O doutor Rafael, essa PL é boa, né?
Com certeza, né, Santiago? Como bem os meus colegas falaram, para orientar o jovem, tanto qual carreira escolher, né, quanto para direcionar para o primeiro emprego. Só que, como o Marcelo falou, isso daí tinha que vir da escola, né? Eu mesmo saí do colegial não sabendo muito o que eu queria fazer, né? Eu tinha na cabeça duas coisas. Meu pai é advogado, eu falei, talvez faça direito, ou educação física, porque eu sou apaixonado por esporte, jogava futebol e faço musculação até hoje. E aí, numa feira de profissões que fizeram na escola, só que assim, eu conhecia o direito pelo que meu pai fazia, né? Aquela loucura de cumprir prazo, advogado civil, família e tudo mais. Aquela loucura que a gente, que é advogado, sabe. Aí eu falei, putz, eu não quero isso, então acho que eu vou para a educação física. Só que nessa feira de profissões, tinha um advogado tributário lá. E aí ele me apresentou outro lado do direito, além de concurso público e tudo mais, me apresentou outro lado do direito tributário, que não tinha audiência, não tem audiência, né? Muita audiência, assim, bem raro, e outras coisas que aí eu pude entender um pouco mais da profissão e acabei escolhendo. Mas para um jovem que não tem acesso a nada disso, essa PL é essencial para definir o futuro, né? Porque, querendo ou não, é uma das maiores escolhas que ele vai fazer da vida dele, qual o caminho que ele vai seguir. Agora eu quero saber, você se arrependeu ou não? Não. Então tá bom. Então eu tava, ainda bem que veio essa feira aí, né, o doutor Fábio? Ainda bem que veio essa feira. E o Rafael, ele ilustrou justamente o que eu disse. Ele teve oportunidade, o pai era advogado, ele já conseguia enxergar o que era, lógico, uma noção absolutamente básica, mas do que era advocacia. Agora, muita gente não tem essa situação. Muita gente tem essa oportunidade, não tem essa oportunidade. O pai, às vezes, é ausente, não faz nada, não está em casa. Então, aquela pessoa que está tentando ir para o caminho do bem, que está tentando ser honesto, um cidadão de bem, precisa dessa orientação, até para a aptidão para saber o que ele pode fazer. Então, as pessoas, essa PL é muito interessante e concordo também com o Marcelo, já não devia ser em CPL, isso já devia estar implícito há muitos anos no ensino e nas escolas. Bom, a outra PL aqui, que a gente está vendo também na cidade de Cubatão, não é uma PL, né? Aqui já é uma Comissão Especial de Investigação dos Vereadores, a famosa SEV. Parece que os vereadores da cidade de Cubatão, eles vêm recebendo já há muito tempo muitas reclamações. Olha aí, Marcelo, também em Cubatão, do transporte público, né, da cidade, né? Então, muitas reclamações. Até os vereadores formaram essa SEV, nessa comissão especial, para poder investigar o que está acontecendo. Você acha que tem muita novidade para saber o que está acontecendo ou não, Marcelo? Olha, é complicado falar, porque assim, parece que os vereadores da região só atuam quando o problema acontece, rapaz. É estranho, eles estão lá para fiscalizar, né? Mas, na verdade, a fiscalização acho que fica de lado. Só quando tem algum assunto que vem à tona, aí, obviamente, aparece os pavão aí para poder fazer as coisas. Pelo amor de Deus, né? É complicado a gente ver isso daí. Quando você vê o mandatário municipal, né, fazendo acordo, aconchava os políticos, traz vereador para ser secretário, traz não sei o quê, quer dizer, toda aquela função, né, de essência do político vai por água abaixo e vem aí à tona exatamente aquilo que você comentou no começo do programa. O político está lá para servir, não se servir. Então, assim, que seja feita a SEV, que apure alguma coisa, tal, mas já com efeito retardado, né? Devia ter sido feito isso aí com muito mais antecedência, logo na entrada, e tem muito mais assuntos em todas as prefeituras que as câmaras precisariam atuar aí com mais efetividade. Ô, Rafael, o Marcelinho falando, realmente dá essa impressão, né, de que o problema poderia ser resolvido lá atrás já, né? Porque chega no que chegou, vai numa comissão especial de vereadores para ir investigar, quer dizer, parece que já está tudo a ruínas, né? Você acha que falta a vereança mesmo dos vereadores aqui da região? Santiago, a experiência mostra que quando chega nesse ponto de criar uma comissão, o problema não é resolvido, né? Como bem o Marcelo falou e ilustrou, o problema tem que ser evitado, né? Não ser remediado. E tudo aquilo que a gente falou na primeira parte do programa se aplica aqui, né? Mais uma vez, os representantes eleitos,
eles não representam a população que os colocaram lá, e sim representam os seus próprios interesses. E quando tem um problema desse que não tem como esconder, né, é praticamente impossível, já tem imprensa, já tem uma grande parte da população afetada, aí eles criam essas comissões para inglês ver, vamos colocar assim, e para tentar solucionar o problema, dá um remedinho aqui, arruma alguma coisa ali e pronto, resolve. Mas aí, pouco tempo depois, o mesmo problema ou o problema maior acontece. Então, de novo, a gente tem que ter consciência de quem que a gente vota e quem que a gente coloca lá, principalmente vereadores. Na minha opinião, vereadores e governadores são os que mais afetam a população da região, né? Dependendo do que a gente colocar lá. Eu mesmo votei, por exemplo, no João Dória e estou extremamente arrependido, né? Eu vou estudar melhor o próximo pro ano que vem, mas a gente tem que ter cuidado com o que a gente coloca lá. Aí que entra aquilo que eu falei também, o fake news, né, Hein, Rafael? Tinha que responder o crime de fake news aí, os governadores aí, alguns. Ô Fabinho, que nem a gente tá vendo aqui, porque enganou você, quer dizer, enganou um monte de gente, essa que é a verdade, né? Ô Fabinho, que nem a gente tá vendo aqui, não existe aquele contrato feito com a prefeitura, junto com essa empresa de ônibus, quando chega na cidade, aí tem aquele consenso, tem aquela, como vou dizer, a presença do público também nessa auditoria aí, como é que é? Porque a gente vê falhas aqui, que são, assim, coisas absurdas, né? É ônibus que não vem, simplesmente não põe ônibus na linha, é ônibus que chega sujo, é ônibus que chega fora de horário, quer dizer, aquelas coisas absurdas que não pode acontecer. E a população reclamando. Aí passaram por um dia inteiro sem ônibus na cidade, justamente porque a empresa não paga lá direito os motoristas, quer dizer, por isso que faltam ônibus, o motorista já não vai trabalhar, fica com raiva, aí lasca aquele povo todo que depende daquela condução. Como resolver isso? Aí é a omissão do povo na hora do contrato, ou você acha que é um contrato feito de qualquer jeito, é tipo aquele Ctrl-C, Ctrl-V? Não, os colegas já falaram quase tudo. O que acontece? Eu acho que o problema aí os vereadores, me parece, eu não sei a fundo o que aconteceu, mas me parece que vem agora formar uma comissão como salvadores da pátria. É como o Rafael falou. Eles estão lá para que esse problema não aconteça. Quer dizer, para que se evite chegar numa situação dessa. Agora, logicamente que existe um contrato entre a municipalidade e a empresa de transporte. Então, é esse contrato que tem que ser analisado e quem falhou tem que ser punido. Né? Quer dizer, e mais uma vez, o povo não pode sofrer com esse problema. Agora, monta-se uma comissão para investigar, para dizer que agora, está vendo como os vereadores são maravilhosos, vão resolver o problema. Quer dizer, não pode. É a nossa cultura. A nossa cultura, quando eu digo, existe muito do brasileiro. Espera arrombar a porta para depois correr atrás do problema. Não se tem a cultura de evitar o problema. Né? Agora, lógico, problemas acontecem. A gente não pode querer que tudo funcione 100% sempre. Mas é o que o Rafael falou. Quando chega na esfera da comissão, a coisa já está degringolada e para resolver é complicado, né? Parece que falta punição, né? Mas o que eu ia falar, falta punição. Porque aí quem é o responsável? Aí passa-se o tempo, entra mais um problema e fica por isso mesmo. Então, tem que se investigar e tem que se punir e tem que se fiscalizar. Hoje foi criada essa comissão, daqui a um mês tem que ver o que deu aquela comissão, qual foi o resultado, deixa eu ver aí. Quer dizer, as pessoas, o povo tem que cobrar isso. Qual foi efetivamente o resultado da comissão? Como é que foi resolvido? Porque não se esquece, viu, Santiago? E aí surge outro problema, aí já ninguém mais fala nisso e ficou por isso mesmo. Tem que sair desse contrato padrão que é feito pelas viações das cidades, porque cada cidade tem a sua necessidade, né? Claro. E o povo tem que participar das audiências públicas também, essa que é a grande verdade. Né? Bom, assim, que você comentou no começo, assim, o povo participando da audiência pública, discutir todos os interessados, né?
Exatamente. Bom, quero agradecer a presença aqui do Marcelo Rocha, nosso professor e contador no programa de hoje. Obrigado, Marcelo. O nosso querido doutor Rafael Ferrari, obrigado pela presença, doutor. E também o nosso querido Fábio Varga, advogado aqui no programa hoje. E a você, principalmente, que está nos assistindo, obrigado pelo carinho, pela audiência. E amanhã, 13h, estaremos de volta com mais um Cidades em Debate aqui na TV Unisantos. Estamos com Deus, grande abraço e amanhã quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá.